Olá pessoal, nós estamos trazendo a primeira temática referente à psicologia e nesse primeiro momento gostaria de compartilhar com vocês a importância da mãe no desenvolvimento infantil, principalmente em função da proximidade do Dia das Mães. A figura materna é uma das mais importantes, se não a mais importante da psicologia. Isto porque, em um conceito teórico freudiano, que eu vou esboçar para que possamos entender melhor, existe um conceito, um estatuto chamado de triangulação, que ocorre exatamente em forma de um triângulo, que significa a estruturação dos relacionamentos familiares. Nesse triângulo, a mãe figura como a personagem principal, por isso ela encontra-se sempre acima, o pai em um campo inferior, juntamente ou paralelo ao filho. Essa triangulação ocorre dessa forma porque exatamente são três personagens, é uma tríade, e esses três personagens, a mãe aparece como sendo a principal dessas figuras. Na verdade, a mulher, a mãe, a feminilidade, é a detentora de todo o poder da relação familiar. E ela tem uma ligação direta e exclusiva com o filho, por isso é chamado díade, uma ligação de duas pessoas. Portanto, ela e o filho têm essa ligação diádica ou simbiótica. Cabe, portanto, ao pai, nessa relação materno-filial, fazer um corte. Esse corte é uma palavra técnica, chamada corte mesmo, em que o pai vai, com o passar dos anos, fazer essa divisão entre a mãe e o filho, já que o sujeito precisa se individualizar. Ele precisa entender, com o passar dos anos, que ele não é um com a mãe, que a princípio era totalmente dependente. Nessa relação da mãe e o filho, antes que aconteça o corte, a mãe justamente é quem coloca os primeiros conceitos para esse filho, os valores morais, os valores éticos, quem vai moldar a personalidade desse filho, vai intuir ou introjetar, conforme as palavras da própria psicologia, vai introjetar nos filhos as suas crenças, os seus gostos, os seus valores, e dessa forma vai conseguir ser um ego auxiliar, vai ajudar esse filho no desenvolvimento de sua personalidade e no seu desenvolvimento pessoal mesmo, enquanto ser humano. Passados os anos, o complexo de Édipo ocorre na faixa dos 3 anos, 3 a 7 anos, possivelmente, o pai vai fazer esse corte, onde vai acontecer de que o filho precisa entender que ele não é mais um dependente total, uníssono com a mãe. Ele vai ter que ir se separando e dessa maneira tornando-se um indivíduo. De qualquer forma, a mãe continua sendo a grande referência para esse filho. É a referência de amor supremo, é a referência de uma autoridade maior, e tudo aquilo que ela disser a ele, ou se disser sem palavras, que é o que mais fica no inconsciente humano, é aquilo que o sujeito vai atender depois do seu desenvolvimento, por volta da puberdade, adolescência, um adulto jovem. Ele vai simplesmente desenvolver tudo aquilo que foi colocado pela sua mãe. Por isso a figura da mãe é uma figura sacralizada pela religião, por exemplo. A mãe é sagrada, a mãe é uma figura que chega a ser lendária e mitológica, no sentido de que é intocável, é a figura de maior autoridade para com o filho. Portanto, a mãe desempenha esse papel e é necessário ela também entender que precisa haver uma separação, da mesma forma que houve o corte do cordão umbilical biológico, quando o médico faz esse corte, separando a mãe do filho da vida intrauterina, em que eles eram uníssonos, ligados de uma forma única e peculiar. O médico faz esse corte. Com o passar dos anos, é necessário que seja feito o corte do emocional, da função emocional entre a mãe e o filho. Esse filho precisa se desenvolver, precisa assumir a sua individualidade. Enquanto houver essa ligação de forma exacerbada e que o filho, em determinado tempo de sua vida, a partir da puberdade em diante, não tiver feito essa separação,
essa relação torna-se psicotizante, patologizante, o filho passa a ser doente de alguma forma, algumas situações psicológicas de doenças mentais podem ocorrer, ou psíquicas e psicológicas podem ocorrer, justamente porque ele não consegue ser um adulto desligado desse amor principal que foi a mãe, tão necessário na sua infância, primeira infância, segunda infância e adolescência. Portanto, é necessário que a mãe também entenda isso, que na maioria das vezes as mães não entendem. Nós chegamos ao ponto de ver mães com filhos adultos, já com filhos, no caso ela com netos, e tratando de meu menino, meu garoto, minha criança, quando ele não é mais isso. O tempo já passou, a maternagem já acabou. Ela continua sendo uma mãe, sim, no sentido biológico, nunca a deixará de ser, mas a maternagem tem um tempo de acabar. A maternagem é a função de ser mãe naquele sentido simbiótico de criar, de dar sustentação a esse ser. Isso tem que acabar, porque o filho precisa estar independente, desligado da mãe, para que ele também constitua sua própria família. Daí o motivo de muitos filhos, quando adultos, serem totalmente dependentes de uma figura feminina que venha a substituir a mãe, exatamente porque ele não consegue se desvencilhar, se individualizar, se separar, que é o saudável para um adulto, da sua maternagem, da sua mãe enquanto função cuidadora, protetora, que lhe serviu tanto na sua infância. Espero que vocês tenham gostado e nós seguiremos com esse tema no nosso próximo vídeo. Vamos seguir com esse tema, mostrando a vocês exatamente esse processo de quando é necessário o filho se separar da mãe. Qual é o desenvolvimento saudável para o ser humano a partir desse desligamento da mãe. Ok? Continue curtindo, compartilhando, continue se inscrevendo, divulgando, porque nós estaremos aqui trazendo temas interessantes para todos nós. Valeu?